Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, rádios afiliada à Rede Popular e TV, Rádio Fonte, Rádio Cultura, Rádio Digi Gospel, Rádio Integração, Rádio Popular 2, Rádio Popular 3 e TV Providência. Formação de rede para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Caminhando pro meu lar, na estrada e tão só, meu coração quebrar, numa dúvida cruel, sem saber se o viver ou o morrer era a solução. Quando à beira do caminho apareceu Jesus. Se a sua porta se abrir,
Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos. Excelente noite de sábado para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você neste momento que está conectado conosco, a você que está nos ouvindo pela Rede Popular de Rádio e TV, interligado com as rádios transmissora, com as rádios afiliadas ao programa Falando de Jesus, neste sábado exatamente 13 de maio do ano de 2017. Desde já queremos agradecer a Deus, porque Deus sempre está conosco, Deus sempre está dormindo na nossa casa. Às vezes nós não percebemos que Deus, Ele anda do nosso lado. Às vezes nós não percebemos que Deus está do nosso lado. Às vezes nós não percebemos que Deus está querendo entrar na nossa casa. Às vezes nós não percebemos que Deus quer fazer algo na minha vida e também na sua vida. Exatamente com esta canção que nós ouvimos com o grupo Voz da Verdade, Deus dormiu lá em casa. Deus sempre dorme na nossa casa quando nós abrimos o nosso coração. Deus sempre dorme na nossa casa quando nós permitimos que Ele possa entrar e fazer morada. Exatamente, são 17 horas e 59 minutos, 17h59, excelente noite de sábado do dia 13 de maio do ano de 2017, estamos à véspera de um grande dia mundial, que também é considerado Dia das Mães, é considerado o dia daquela que realmente serviu ao Pai, serviu a Deus e concebeu o seu Filho amado Jesus Cristo. Em nome de Maria, a mãe de Jesus, eu quero neste momento saudar todas as mães do planeta Terra, que o Senhor possa continuar derramando sorte de bênção na sua casa. Que Deus continue te dando sabedoria para você conduzir a sua casa. Que Deus continue te dando fé. Que Deus continue te dando amor. Que Deus continue te dando força para você vencer as adversidades da vida. Estamos aqui com certeza, não fazendo uma homenagem especial a uma determinada mãe, mas você que é mãe, você que está nos ouvindo, que receba em nome de Jesus exatamente este programa, Falando de Jesus, com a palavra do mensageiro que daqui a pouco deve estar chegando aqui para trazer a palavra, que você possa ser muito, mas muito abençoada. Principalmente se você servir ao Senhor Jesus. Se você ainda não serve o Senhor Jesus, não demore para que busque Ele para colocar na sua casa, porque não adianta procurar outros, não adianta, só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe esse Deus que quer estar contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18h01. Quero também mandar um abraço a todos os aniversariantes lá em São Diogo. Eu não lembro agora o nome, nós estávamos na rua, mas ligaram para o meu celular, porque temos 2 amigos que estão fazendo aniversário lá no bairro de São Diogo. A você que está fazendo aniversário no município da Serra, a você que está exatamente em outra cidade do estado do Espírito Santo, a você que está neste momento em outros países, se sinta em casa. Exatamente, se você neste momento está emprestando o seu ouvido, a você neste momento que está abrindo o seu coração, deixa Deus estar contigo, não só para dormir, mas está sempre com você. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18h01, nós estamos aguardando. Exatamente, o pastor Cléber deve estar chegando, porque meu celular tocou, não pude atender, mas se ele estiver me ouvindo, estiver a caminho aqui na portaria da rádio, pode subir, que estamos aqui no estúdio, ok? São 18 horas e 2 minutos, 18h02, vamos à oração do Pai, vamos à oração da família, né? Vamos hoje, com certeza, em nome de Jesus, essa oração da família, que ela possa chegar também na sua casa, porque Deus quer que a família seja unida, Deus quer que a família seja amorosa, Deus quer que a família seja
todos juntos num só propósito. Não adianta o filho puxar para a esquerda e a mãe para a direita. Não adianta a mãe puxar para baixo e o filho puxar para cima, porque aí não é uma família unida, aí não é uma família que é onde tem que ter a presença de Deus. 18:02, excelente noite de sábado. 6:02. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possa, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar, renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Queremos nessa noite
cumprimentar a todos os nossos ouvintes com uma boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Queremos louvar a Deus pela vida de vocês que estão sintonizados nesta rádio, que Deus possa abençoar a vida de vocês. Estamos neste programa falando de Jesus para comunicar a palavra bendita do Pai Celestial, daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que reina, aquele que governa o mundo. E nesta noite queremos louvar ao Senhor por esta rádio, por ela ser um canal de bênção para a vida dos ouvintes. Queremos louvar a Deus pela vida do organizador desta rádio, do nosso irmão Djalma, que administra esta rádio. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida do nosso irmão Djalma e que esta rádio continue sendo canal de bênção para a vida dos ouvintes, aqueles que gostam, que almejam ouvir a palavra do Senhor. Queremos, nesta noite, fazer uma oração com você para nós lermos a Bíblia, pois a oração é a chave da vitória. A oração é que nos leva até Deus, fazendo uma comunicação do homem para com o Senhor. Queremos orar nesta noite e pedir ao Senhor para que venha falar ao seu coração através desta mensagem dele. Você que está, talvez você está passando por dificuldade, passando por momentos difíceis na vida. Eu já quero te adiantar, Jesus é a solução do seu problema. Jesus é a solução daquilo que você acha que é impossível para você resolver. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o advogado dos advogados, doutor dos doutores. Ele é o Senhor por excelência. E nesta noite, se você dá crédito à palavra dele, ele vai entrar na sua vida e vai fazer morada, uma modificação na sua vida. Confia somente no Senhor e ele vai resolver os teus problemas. Pai que está no céu, estamos diante da tua presença e queremos te agradecer pela oportunidade a qual o Senhor tem nos dado de estar aqui para transmitir a tua palavra. Pai, eu quero te interceder pela vida dos ouvintes da rádio comunitária. Deus, toma em tuas mãos aqueles, Pai, que estão em dificuldade, aqueles que estão passando por lutas e tribulações. Conforta os corações, apazigua, Pai, a mente, a alma, refrigera, Pai, a alma deste, meu Deus, que está passando por dificuldade. Nós te entregamos em um nome do teu Filho amado, bendito Jesus Cristo, nosso Mestre, crendo que o Senhor é poderoso para resolver, para solucionar, para dar a bênção e a vitória. Deus, nós te pedimos e te agradecemos em um nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, como base nesta palavra, eu quero tomar o Evangelho de João, no capítulo 6, e os versículos 60 ao 68. Diz assim a palavra de Deus: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de sua palavra, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se vide o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós? Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não
criam, e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vos outro retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Amados e queridos ouvintes, estamos diante de uma palavra a qual o apóstolo João, escrevendo esta passagem, ele demonstra a vinda de Jesus aqui nesta terra. O apóstolo João, como um discípulo, ele teve todo o cuidado de demonstrar Jesus na sua deidade no seu evangelho. O evangelho de João é um dos evangelhos, dentro dos 4 evangelhos, mais lindo que o cristão pode ler. O evangelho de João, ele nos chama uma atenção, ele nos atrai a nossa atenção para os seus escritos. O evangelho de João, ele foi endereçado justamente para a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Porque João, ele não demonstra Jesus como os demais evangelhos. O evangelho de João, ele demonstra Jesus como um ser todo-poderoso, como Deus encarnado, onde que Mateus mostra Jesus como rei dos judeus, e Marcos mostra Jesus como um servo fiel. Quanto Lucas mostra Jesus como um homem perfeito, João, em seu evangelho, ele mostra Jesus na sua deidade, na sua divindade. O evangelho de João, ele é lindo e mostra coisas interessantes para a vida do cristão, para como o cristão se pôr diante de Deus. Ele demonstra Jesus na sua totalidade como Deus. E a passagem a qual nós lemos, nós vemos esta passagem, Jesus agora, ele atravessa o mar, e alguns dos que acompanharam Jesus, dos seguidores, dos discípulos de Jesus, fica do outro lado. E Jesus agora atravessa o mar, e pela manhã, esses seguidores de Jesus procuram Jesus. Eu vejo aqui dentro desta passagem que estes discípulos, eles procuram Jesus, não por causa que Jesus é Deus, mas sim pelo milagre a qual Jesus tinha transformado outrora, que foi a multiplicação dos pães. Agora esses discípulos, esses seguidores de Jesus, procuram Jesus, porque Jesus, ele multiplicava os pães. E Jesus, então, neste capítulo, fala que ele é o pão da vida. Esses discípulos que seguiam Jesus, então, fica confuso, porque eles tinham o pão da vida, aquele pão que Moisés deram para o povo no deserto. E Jesus fala para eles que aquele pão eles comiam e no outro dia eles tinham fome. Mas o pão a qual ele estava dando, eles iam comer e não ia mais ter fome, porque ele era o pão que descia do céu. E naquele discurso de Jesus, alguns fariseus interrogaram Jesus falando que o pão que desceu do céu foi o pão que o povo comeu no deserto.
Mas Jesus, ele falava para os fariseus que aquele pão não era o pão que desceu do céu, porque ele era o pão que desceu do céu. E a história vai nos narrar que muitos dos discípulos que seguiam Jesus saíram, porque Jesus deu uma palavra dura para eles. Porque Jesus, sondando o coração daqueles discípulos, daqueles seguidores, percebeu que aqueles discípulos, eles estavam seguindo Jesus, não pelo que Jesus era, mas sim pelo que Jesus dava alimento. Hoje, nos nossos dias, nós vivemos época que pessoas procuram a bênção, mas não procura o dono da bênção. E nesta noite, nós queremos levar até você, não a bênção. Nós queremos entregar para você não a bênção, mas queremos te oferecer o dono da bênção. Queremos te oferecer o Jesus Nazareno, aquele que multiplica pão, aquele que cura as vossas enfermidades, aquele que expele os demônios. Este é o Todo-Poderoso. Devemos procurar Jesus, devemos seguir Jesus, porque somente Ele é capaz de nos dar a bênção, de nos dar a vitória. Vemos neste versículo e queremos nos reter em um versículo que é de suma importância dentro deste texto. No versículo 67, Jesus pergunta aos 12 apóstolos, ou aos 12 discípulos, a qual ele tinha escolhido: porventura quereis também vós outros retirar-vos também? Jesus estava falando para os 12 discípulos: quereis vós também ide como os outros discípulos? No versículo 68, o apóstolo Pedro responde: Senhor, para quem nós iremos? Em algumas traduções fala: ou para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Queremos nos reter aqui na palavra do apóstolo Pedro. Pedro, um homem chamado por Deus, com um nome difícil. O nome de Pedro, Jesus o chama por vários nomes. Chama de Simeão, chama de Simão, chama de Cefas ou de Pedro. Quando Jesus encontra Pedro à beira do mar, Jesus fala: Simão, siga-me. E Jesus então muda o seu nome. Agora tu não será chamado mais Simão, mas Cefas, que quer dizer Pedro. Nós vemos a ousadia do apóstolo Pedro na caminhada com Jesus Cristo. O apóstolo Pedro foi um dos discípulos que mais se destacou dentro dos 12 discípulos de Jesus. O apóstolo Pedro, eu tenho ele como um apóstolo ousado, ou um discípulo ousado. Porque se nós formos ver todas as respostas que o grupo tinha, ou a pergunta que os grupos tinham dos 12, para fazer para Jesus, o apóstolo Pedro se colocava em posição de destaque e fazia a pergunta a Jesus. Quando Jesus fazia alguma pergunta aos seus discípulos, o apóstolo Pedro, ele se destacava na frente e respondia. Nós vemos em Mateus, no capítulo 16, nos versículos 13 ao 16,
Jesus perguntando aos discípulos: quem os homens acham quem sou? E alguns dos discípulos falam, uns falam que tu és um profeta, tu és Elias, tu és o Cristo. Pedro, ele se destaca na frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vamos ver em Lucas, capítulo 18, no versículo 28, Pedro se destacando. Os discípulos, eles estavam preocupados, porque deixou pai, deixou mãe, deixou família e estava seguindo a Jesus. E o apóstolo Pedro então se destaca e pergunta: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. E o que nós vamos ganhar com isso? Então nós vemos a ousadia, o destaque, a disposição que o apóstolo Pedro tinha. Nós vamos ver em João, no capítulo 18, versículo 10, Jesus no Getsêmani, sendo preso, Pedro, ele salta na frente, tira a espada da bainha e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Então nós vamos ver a ousadia de Pedro. É por isso que Jesus, quando Jesus, ele fundou, ele quis fazer com que a igreja crescesse. Ele pega o apóstolo Pedro e fala assim: tu és Pedro, ou tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava falando para Pedro: Pedro, tu és o cabeça, tu és a autoridade que eu vou ordenar para que a minha igreja, ou para que o meu evangelho, porque evangelho significa boas novas de salvação, se propague pelo mundo. Mas a resposta de Pedro aqui a Jesus é interessante, porque Pedro responde a Jesus: para onde nós iremos, se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Pedro estava sendo usado pelo Espírito Santo, porque ele fala assim: tu tens palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aleluias. Somente Jesus, ele tem palavra de vida eterna. Somente Jesus tem palavra que vai nos tirar da perseguição, da tribulação, da angústia que nós estamos passando. Talvez você está dentro do buraco, perdeu tudo. Talvez você está no mundo das drogas, perdido, sem jeito para poder sair, sem nenhuma direção. Eu quero te dizer nesta noite que Jesus, ele tem palavra de vida eterna, ele tem palavra para te tirar do mundo das drogas, do mundo do crime. Jesus é o único que pode te ajudar. Entrega os teus caminhos ao Senhor, porque somente Ele tem palavra de vida eterna para te dar nesta noite. Confia somente no Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 1, e versículo 37, diz: porque para Deus não há nada impossível. O Deus a qual estou te falando nesta noite
É o Deus que pode tudo. É o Deus que libertou o povo do Egito, tirou o povo de Israel do Egito e colocou numa terra que manava leite e mel. Enquanto o povo achava que ia morrer, que ia perecer no Egito, o Senhor resgata o povo e leva eles para a terra de Canaã, uma terra prometida aos pais de Israel, os pais Abraão, Jacó, Isaac. O Senhor tinha prometido que ia dar uma terra para eles. E agora eles vão para o Egito e vivem 430 anos. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso para resgatar. O nosso Deus, Ele é poderoso para libertar. O nosso Deus, Ele é poderoso para salvar e colocar o homem em um lugar de destaque para que os homens, para que os outros reconheçam que Ele é Deus Todo-Poderoso. E nesta noite eu quero te oferecer Jesus, porque Ele tem palavras de vida eterna. Jesus fala assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para a vossa alma. Jesus, Ele quer te entregar um fardo leve, Ele quer te entregar um fardo suave, trocar contigo este fardo pesado, esse fardo que te oprime, que te leva para caminhos que não vão te trazer salvação. A Bíblia nos fala, há caminhos para o homem que parece perfeito, mas o final dele é destruição. E Jesus, Ele quer te mostrar um caminho excelente nesta noite. Jesus, Ele quer te levar a caminhos que vai te dar uma vida eterna. Caminhos que vai te dar salvação. Porque o nosso Deus, Ele veio salvar aqueles que se haviam perdido. Jesus, Ele veio salvar, ou veio trazer salvação de novo. Aquela salvação que nós perdemos lá no Éden. Jesus veio, morreu na cruz, para de novo nos trazer esta salvação. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Que o Senhor possa te dar refrigério na sua alma. E você venha buscar o Senhor com sinceridade, com alegria, de coração perfeito diante do Senhor. Porque somente Ele tem palavras de vida eterna para você nesta noite. O Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor possa abençoar em o nome de Jesus. Queremos nesta noite agradecer esta rádio pela oportunidade que ela tem nos dado para transmitir essa palavra para o seu coração. Que Deus abençoe e te guarde. Já queremos te convidar para estar conosco nos cultos, na nossa congregação, a qual o Senhor tem nos ordenado para pregoar a palavra ali, para ministrar a palavra do Senhor. Estamos ali na Assembleia de Deus, Ministério no Espírito Santo, em Planalto Serrano, no Bloco B, na Rua Rondônia, número 223, ali no Planalto Serrano. E eu quero te convidar para você participar dos nossos trabalhos ali em nossa congregação. Nas quartas-feiras, nós temos culto a partir das 19 horas. Ao sábado, segundo sábado do mês, nós temos nossa Santa Ceia. E os domingos, nós temos Escola Bíblica Dominical pela manhã, às 9 horas. E todos os domingos, nós temos o nosso culto às 19 horas. Você é o nosso convidado especial para estar conosco, para ouvir uma palavra de salvação para o seu coração, uma palavra de refrigério naquele lugar. Em especial, eu quero te fazer um convite.
nesta noite, durante este mês, nós estamos, numa campanha conquistando o impossível. Está em Lucas, no capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. E estamos ali orando, buscando ao Senhor e fazendo, jejum, orando ao Senhor, subindo aos montes, para que o Senhor venha realizar o impossível naquele lugar, naquele bairro, no nosso município. Nós estamos orando, buscando ao Senhor, para que Ele venha realizar milagre impossível naquele lugar. Então queremos te convidar, durante o sábado deste mês corrente, estamos ali com a programação às 19 horas, grande campanha, com os preletores, pastor João Marinho, Jonathan, o nosso evangelista Ramon, estará pregoando a palavra do Senhor Jesus. E você é o nosso convidado especial nesta noite. Queremos também, nesta noite, agradecer a Deus pela vida das mamães, Amanhã é um dia especial, Dia das Mães, e eu quero oferecer, eu quero pedir oração, pelas mães, do nosso Brasil, todas as mães, pela face da terra, que o Senhor possa abençoar, porque ser mãe é um dom que Deus deu. Ser mãe é uma coisa, de suma importância. Nós vamos ver no Velho Testamento, ser mãe era de interesse pessoal de cada uma das mulheres, porque ser mãe no Velho Testamento demonstrava que elas eram abençoadas por Deus. E a mulher que não era mãe no Velho Testamento, elas eram criticadas, eram tidas como seca, não produzia, não tinha fruto. E hoje nós louvamos a Deus pelas mamães do nosso Brasil. Que Deus abençoe, que Deus guarde todas as mães do nosso Brasil, que o Senhor possa abençoar, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós queremos agradecer, que Deus abençoe, em o nome de Jesus. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 18 horas e alguns minutinhos de 35, 18 e 35. Queremos, desde já, agradecer a Deus em nome de Jesus, pela vida do pastor Alexandre Clebson, pastor Clebson, é Clebson? Pastor Clebson, então pastor Alexandre está vindo por aí. Então eu quero agradecer pela vida do pastor Clebson e também a todos os demais da congregação, qual nós já fomos lá cultuar com os irmãos, desde que o pastor veio aqui, não o pastor Clebson, que é pela segunda vez, até quando veio a primeira vez ainda não era nem ordenado o pastor, eu acho, era presbítero, já, São 18 horas e 36 minutos. Bom, ser mãe, realmente... O mensageiro trouxe aqui para nós, ser mãe é uma dádiva de Deus, É uma coisa que exatamente é Deus que prospera essa divindade. Mas nós vamos buscar para o século 21, só para nós fecharmos a nossa programação, de que realmente no Velho Testamento as mulheres queriam ser mãe, porque eram chamadas, como o pastor falou, de seca. Mas hoje, muitas não querem ser mãe, porque o filho às vezes incomoda, porque o filho dá despesa, porque o filho dá trabalho, porque o filho não sei o que mais. Mas muitas não querem ser mães. Mas tem um outro fato ainda, muitos têm esse privilégio, esse dom, essa dádiva de Deus, e ainda é capaz de pegar o teu filho e jogar numa lata de lixo. Que amor é esse de mãe?
como a gente está vendo pelos países, pelo Brasil mesmo, quantas jovens, 15, 16, 17, 13, às vezes inesperadamente é concebida a ser mãe e depois não tem condições, e o filho às vezes é encontrado num saco de lixo ou até mesmo jogado no rio. Dia das Mães é sim um dia muito especial, principalmente pela mãe do Salvador, que realmente se sujeitou exatamente para servir a Deus e continuou servindo até na morte de cruz. Hoje, com certeza, estamos muito felizes por aqueles que têm a sua mãe, como eu. Estamos muito felizes por aqueles que ainda podem ouvir a voz da sua mãe, por aqueles que ainda podem ver a sua mãe, por aqueles que ainda podem fazer algo pela sua mãe. Sabemos que às vezes no Dia das Mães muitos se preocupam para dar presente, joia, roupa, dinheiro, churrasco, festa. Mas eu acredito que o melhor presente que você possa dar à sua mãe é uma oração, é você orar por ela, é você, entendendo? Se ela ainda não é uma pessoa que conhece Jesus, lembre-se dela dessa passagem, qual o pastor falou aqui, que Jesus é a porta, Jesus é o caminho. Jesus não só é o caminho, mas ele também é da verdade. Jesus não é só da verdade, mas Jesus é da vida eterna. Então, esta é exatamente a mensagem que o mensageiro nos colocou aqui, e nós agradecemos por ele exatamente ter atendido o nosso convite do programa, mas por ele ter ouvido o chamado de Deus para trazer a palavra aqui hoje, para vocês que estão nos ouvindo, a você que está em qualquer lugar. Eu quero só dizer que João, exatamente como o pastor falou, o apóstolo João, ele cuidadosamente, ele prestava atenção nos detalhes de Jesus. Para quando ele escreveu o Evangelho, ele escreveu exatamente nos detalhes. Se nós observarmos de Mateus e outros evangelhos, poucos falam da ascensão de Jesus e da confirmação da volta de Jesus. No último versículo do Evangelho de João, do último capítulo, quando João relata que o Senhor estava diante dos seus apóstolos e o Senhor foi levado, subindo para o céu, quando dois anjos veio resgatar o Senhor para ele subir, e afirmando, da mesma forma que ele subiu, ele voltaria. Como a palavra diz, o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, ele vai descer novamente do seu trono para vir buscar a igreja. São 18 horas e 40 minutos, o pastor Clébson, ele tem um compromisso com a congregação, ele nos avisou e a gente vai até estar liberando assim o pastor Clébson, ok? Nós vamos estar finalizando a nossa programação, desejando a todos vocês um excelente domingo. Amanhã é domingão, é dia de agradecer a Deus pela sua mãe, amanhã é dia de na congregação agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua mãe. Amanhã é dia de você na congregação para cultuar com Deus, porque Deus exatamente não te obriga, mas Ele fica feliz quando você vai à casa dele. Porque Ele é das causas impossíveis, né, pastor? Ele é das causas impossíveis, então talvez hoje Ele está fazendo, como o mensageiro falou, está fazendo aquilo que é impossível de você deixar, Ele pode estar fazendo você deixar hoje para você adorá-lo em espírito e verdade. A todas as mães, que Deus possa abençoar. A todas as mães, que Deus possa fortalecer. A todas as mães, que coloque em primeiro lugar não o seu filho carnal, mas coloca o seu filho, tá entendendo, espiritual. Coloca o seu filho, tá certo, que se chama Jesus. Por que eu falo mãe chama Jesus? Porque Maria foi a mãe de Jesus. Então, as mães colocam Jesus em primeiro lugar. Porque se o pastor permitir aqui ainda em 30 segundos, quando Pedro falou exatamente quem tu és, aquela fala que o pai falou sobre Pedro, para onde vamos e tal.
Mas Jesus falou uma passagem ainda dentro dessa continuação do capítulo. Jesus ainda também falou: aquele que deixar pai, mãe, filho, deixa tudo. Quando falar deixar tudo, não é que você tem que largar a sua casa, não. Mas naquele tempo Jesus falou, a iniciação do Evangelho, por causa do meu nome, por mim, pode ter certeza que nada perderá. Então, realmente, às vezes, hoje está acontecendo o contrário. Jesus nos adverte que nós, para seguir Ele, devemos deixar essas coisas. Não quer dizer que você tem que largar sua mulher, sua esposa, sua casa, seu trabalho. Não. Você pode seguir Jesus, porque o Senhor hoje está te abençoando com o trabalho, com o casamento, com os filhos, mas você pode continuar. Só que hoje, muitos estão deixando Jesus para seguir outros caminhos. E aí, com certeza, no juízo vai ser um pouquinho dolorido, né, pastor? 18h43, vamos ficando por aqui, ok? As redes afiliadas, que tenham um bom domingo, um Dia das Mães, a você que tem. Se você não tiver, não fique triste, agradece a Deus, porque Deus é permissor de tudo nessa terra. Se você não tiver, sua mãe às vezes está ausente, não digo por telefone, não digo por distância, mas eu disse, sua mãe está ausente da terra, tá certo? Se alegra com outros irmãos, porque todos é um só corpo, e com certeza a mãe de um amigo, a mãe de uma amiga, também vai servir para você, né, certo? 18h43, vamos à nossa vinheta, e se Deus permitir, segunda-feira, estaremos aqui recebendo mais um mensageiro para nós aprendermos, para nós ouvirmos a palavra de Deus. Um bom domingo e um feliz Dia das Mães. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.